Bom dia, pessoal do sexto ano. Eu sou seu professor Milton. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, nas últimas aulas, antes da gente estar estudando o Pequeno Príncipe, a gente viu, começando pelo outro bimestre, né, pelo segundo bimestre, a gente viu os atos da fala. Logo que a gente começou o terceiro bimestre, a gente viu sobre texto, contexto, coisa desse tipo. E agora a gente vai se aprofundar mais ainda nesse assunto. Vamos ver os tipos e gêneros textuais, tá? A gente viu que o quê? Os gêneros são instrumentos, tá, pessoal? A gente vai ver isso. Os gêneros são instrumentos através do qual a gente utiliza para passar da melhor forma possível nosso texto, tá? Quais são os gêneros? Quais são os gêneros? Um romance, por exemplo. Vocês sabem o que é um romance? Não, um romance não é aquela novela que vocês vão assistir, que a mãe de vocês assiste, na SBT, na Globo. Não. O romance é um gênero textual extenso, com vários personagens, com uma trama densa e com várias reviravoltas, com uma estruturazinha básica. Ela tem a estrutura do romance, tá? E o romance é só um gênero. A gente tem vários gêneros. A gente já viu o quê? Ultimamente a gente estava vendo sobre lendas, a gente já viu mitos, a gente viu fábulas, a gente viu mais o que? A gente viu. Qual foi aquele outro que a gente viu? Teve mais um que a gente viu. A gente viu lenda, mito, fábula e algum outro que eu não tô lembrado, mas que tem alguma coisa a ver com isso. Tá, mas seguindo adiante, a gente também tem panfleto, tem jornal, a gente tem o jornal notícia, né, no caso, a gente tem relato, a gente tem vários tipos de gênero. Um e-mail é um gênero, uma carta pode ser um gênero, tá? Uma notícia, como eu falei, também é um gênero, um poema, um recado, tudo isso são gêneros, são meios como a gente apresenta o nosso texto. E cada um deles tem suas características, suas particularidades, a partir das quais a gente identifica qual é o gênero, tá? Uma notícia, por exemplo, ela é um relato, tem que ser um relato impessoal, ou seja, não se coloca como personagem ou como atuante naquela notícia. O jornalista ele só vai passar a notícia, não importa se ela vai agradar ou desagradar, ele não vai dar a opinião dele, tá? A notícia vai ter aquela estrutura, o título lá grande, a manchete, né? Vamos ter o subtítulo, que é o quê? Um trecho da notícia chamando a atenção para o leitor, para aquele pedaço, vai chamar a atenção, ele vem um pouco maior do que o resto do texto. E temos o texto que vai responder perguntas como o que aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, quem fez aquilo acontecer, ou com quem aquilo aconteceu, aonde aconteceu e por que aquilo aconteceu. Tá? Responde todas essas perguntas. Uma notícia, se vocês forem prestando atenção num texto corrido de uma notícia, vai ser todas essas coisas vão sendo respondidas, tá? As fábulas, a gente viu o que as fábulas têm que ter personagens com é, personagens animais ou objetos com características humanas, ou seja, antropomorfizados, humanizados, tá? Esses objetos ou animais, eles têm que ter características humanas. É um texto curto, geralmente é um texto curtinho e tem uma moral, tá? A gente identifica a fábula a partir disso. Se ela se encaixa nessas características, a gente sabe que é uma fábula, tá? A gente viu as lendas que contam histórias mitológicas sobre alguma coisa, tentam explicar alguma coisa ou dar uma explicação para algum deus ou uma lenda. O Saci Pererê, por exemplo, que a gente vê aqui no livro da gente na página 75. Inclusive, abram o livro de vocês na página 74, tá? E acompanhem aí. Além dos gêneros textuais, nos quais eu já falei para vocês, a gente também tem os tipos textuais. Os tipos textuais são os modos como os elementos linguísticos de um texto podem se organizar, tá? E os tipos textuais existem basicamente 6, tá? A gente tem a injunção,
descrição, narração, relato, exposição e dissertação. Os gêneros textuais utilizam os tipos de textuais para produzir os seus textos, né? Eles utilizam os tipos textuais para produzir o seu texto. Então, vamos ver cada um deles, tá? Vamos ver a injunção, primeiramente. A injunção é um tipo textual que permeia gêneros, ou seja, que ele transita entre gêneros, em que fazemos alguma ordem. São textos em que o emissor é quem fala, tá? Procura agir sobre o receptor, quem recebe a mensagem, quem está ouvindo, fazendo com que ele adote determinados comportamentos, como ocorre frequentemente nas receitas, nos manuais do usuário, tá? Ele já dá exemplo aqui de alguns gêneros, ó. Receitas e manuais de usuário utilizam isso, tá? A gente abre alguma coisa nova, abre um eletrônico, um eletrodoméstico, e a gente vai ver o que? O manual de instrução. A gente vai lá ler para poder manusear corretamente. E isso é um texto escrito do tipo injunção, tá? É uma injunção. A gente tem a descrição, que registra características de pessoas, lugares, objetos. Os anúncios de venda de imóveis nos jornais, por exemplo, são textos em que o tipo descritivo prevalece. Ou seja, nos jornais a gente vê esse tipo de texto na parte de venda de alguma coisa, né? Na parte de venda de imóvel, a gente vê a descrição, vem descrevendo o que é que está sendo vendido, o preço, coisas desse tipo. Temos a narração. Narração é o relato de fatos imaginários feitos por um narrador, o desenrolar de uma trama de ações. Esse relato envolve personagens normalmente localizados no tempo e no espaço, tem caráter ficcional. O que seria localizados no tempo e no espaço? Localizados no tempo aconteceu agora, aconteceu há um ano atrás, aconteceu no futuro, aconteceu há milhares de anos. Isso é o tempo que ocorreu. Está acontecendo, tá? Isso é o tempo. E o espaço é aonde está acontecendo. Está acontecendo aqui na Paraíba, em João Pessoa, está acontecendo num quarto, está acontecendo numa escola, está acontecendo num campo de batalha medieval há 10 mil anos atrás, está acontecendo numa vila ninja, está acontecendo seja em qualquer lugar. E a narração ela tem um caráter ficcional. E o que seria isso? É uma ficção, não são fatos, tá? Não são fatos, é uma ficção. Ela é baseada na imaginação, na não realidade, tá? Temos o relato. O relato é muito semelhante à narração, compartilhando basicamente as mesmas características, mas com um detalhe, e esse detalhe é muito importante, né? Enquanto a narração tem um caráter ficcional, ou seja, ela é uma ficção, ela é de mentira, o relato ele é baseado em fatos reais. Se eu peço para vocês fazerem um relato, eu quero que vocês façam algo baseado em fatos reais. Se eu digo para vocês fazerem uma narração, ela não é baseada em fatos reais, ela é ficcional, é uma ficção, tá? Temos a exposição, a gente já viu alguns textos expositivos, e ela é uma explanação de informações, ou seja, está explicando algo. É um tipo textual que permeia textos cuja função principal é informar, como a notícia de jornal, tá? A exposição. A notícia de jornal ela utiliza tanto a exposição quanto um relato, utiliza os dois juntos, tá? Temos a argumentação. A argumentação é o tipo textual predominante nos textos cujo objetivo maior é a defesa de pontos de vista, tá? A argumentação é quando você quer defender o seu ponto de vista, quando você quer atacar o ponto de vista de outra pessoa. Se você acredita que o melhor jeito de chegar em um determinado local é de um determinado jeito, e outra pessoa acredita que o jeito de chegar lá é de um outro jeito,
A argumentação é o que você vai usar para defender o seu ponto de vista, porque é mais fácil chegar desse jeito que vocês acham e não desse outro, tá? É um texto argumentativo, tá? O objetivo dele é convencer quem está escutando, convencer o interlocutor, tá? Pessoal, agora eu quero que vocês façam o exercício da página 75, 76 e 77, tá? Aliás, façam só da 75 e 76, isso. Só 75 e 76. Não precisam fazer da 77, tá bem? Muito obrigado pela atenção de todos vocês, pessoal, e a aula de hoje vai ficando por aqui. Tchauzinho.